Olá, amigos da FEB TV. Estamos iniciando mais um programa da série O Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo. Hoje nós dedicaremos esses programas à parábola dos primeiros lugares. Para poder comentar sobre esse trabalho, nós estamos aqui hoje com o Carlos Eduardo, o Saulo César, a Ivete e o Julião. Nós vamos então fazer a leitura da parábola para que nós possamos fazer então as nossas ilações. Ivete, você pode ler para a gente a parábola, por favor? Sim. Então, a parábola ela está aqui inserida no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito, no item 5. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola, dizendo: Quando fordes convidados para bodas, não tomeis os primeiros lugares, o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: Dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: Meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa, porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. É uma bela parábola, né, Saulo? Muito boa. Eu queria saber primeiro, inicialmente, com a Ivete, como Ivete Kardec estruturou esse capítulo aí, didaticamente, para o nosso entendimento dessa parábola e de outros também que tem aqui, outros textos também que tem aqui nesse capítulo. Só lembrando que essa palavra está em Lucas 14:1, né, e 7-11. Então, essa parábola está inserida no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, e aqui Kardec trata os seguintes tópicos: o que se deve entender por pobres de espírito, aquele que se eleva será rebaixado, mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes, e as instruções dos espíritos, trata sobre orgulho e a humildade e missão do homem inteligente na terra. Ok. Aí, nessa aula, você está falando praticamente da humildade, né? Aliás, a primeira bem-aventurança, que é bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Então, dentro desse contexto, né, que nós vamos fazer as nossas considerações aqui em relação ao contexto dessa parábola. Eu acho interessante porque naquela cultura, e aqui há um ponto que normalmente as pessoas não prestam atenção, Jesus está na casa de um fariseu. Jesus está indo comungar, está indo tomar uma refeição junto com o fariseu. Porque às vezes a gente só vê os fariseus como sendo ruins, mas a gente percebe aqui Jesus indo à casa de um deles. E o momento da refeição naquela cultura era um momento muito importante, porque era um momento de comunhão. Era um momento em que as pessoas que ali estavam porque tinham alguma relação, estavam com algum propósito, buscavam compartilhar algo. Por isso que às vezes as pessoas se escandalizavam com Jesus quando ele comia com publicanos, porque o momento da comunhão, o momento da refeição era muito importante. E Jesus aproveita esse momento, dando uma lição muito importante, porque às vezes a gente pensa em evangelho, nos ensinos somente como algo restrito aos templos religiosos, e Jesus está aproveitando um momento de jantar, um momento de comunhão, e ele traz um ensino, que ele conta como parábola, e parece muito mais um conselho, né? É interessante porque ele fala isso para as pessoas, para nos mostrar que a parábola é muito mais do que uma história. A gente pensa na parábola somente como sendo uma história simbólica, mas naquela cultura, o que era o machal na língua hebraica, que foi traduzido para o grego como parábola, parabolê, é um conjunto muito mais amplo de linguagem figurada, de conselhos, de uma piada, de um dito enigmático, de alguma coisa que pudesse chamar a atenção para um ensino em profundidade. E o que é interessante, falando de banquete,
Um pouco antes, Jesus faz referência a que seria esse banquete. E ele fala aos seus companheiros, aos que estavam acompanhando ele, que uma vez que o dono da casa houver se levantado e tiver fechado a porta, e vocês de fora começarão a bater a porta, dizendo: nós comemos e bebemos em tua presença, tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim. Ele então fala que os profetas Abraão, Isaac e Jacó virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Então essa questão do banquete é uma questão de extrema intimidade. Retomando de novo o que é a última ceia, retomando o Salmo 23, que ele fala que Deus fará um banquete, colocará a conta dos inimigos e Deus o acompanhará. O Salmo é feito por Davi. Então esse banquete é uma questão de intimidade, de comunhão, de união de pensamentos. Jesus se aproveita dessa situação para nos trazer a lição da humildade. Jesus tinha uma relação social muito intensa, né? Ele participava de vários banquetes. Ele começou, inclusive, o trabalho dele aonde? Nas bodas de Caná. Nas bodas de Caná, onde ele resolveu ali o milagre, milagre entre aspas, né? Onde ele transformou a água em vinho. E participou de vários, inclusive Levi, né, que era também um publicano, convidou Jesus para também na sua casa. E isso é um alerta importante para a gente sempre pensar que o local de aplicação da mensagem do Evangelho é no cotidiano das nossas vidas. É onde a gente está. Que a gente pensa na mensagem como simplesmente aquilo que eu vou na missa no domingo, ou vou tomar passe no centro, ou vou ouvir uma palestra, mas não é aí que nós temos a verdadeira aplicação. A verdadeira aplicação é no cotidiano das nossas vidas, como Jesus mostra nessa parábola, porque ele analisa o comportamento das pessoas naquele momento específico. E aí ele percebe ali uma nuance importante em relação ao orgulho, à humildade, a querer aparecer. E a gente percebe aí a lógica, o modo pelo qual Deus trabalha, que se resume numa frase que Jesus disse: se tu não fores fiel no pouco, tu não serás no muito. Então são nos atos simples, nas coisas comezinhas do dia a dia, nas primeiras obrigações, que a gente tem que mostrar fidelidade. Porque no grande a coisa vai ser demonstrada. E normalmente é aí que a gente tropeça, né? Exatamente. Porque diz o ditado que ninguém tropeça em pedra grande, e é verdade, né? Exatamente. Apenas retornando à questão do banquete, e a simbologia do banquete, porque os banquetes que o Cristo participava tinham uma visão mais espiritual e profunda. O banquete sempre representou a vida no reino celeste, que é um banquete eterno, perene, que nós haveremos um dia de conquistá-lo, né? Através do cumprimento das leis divinas. Então, essa imagem do banquete que Jesus... Porque, assim, esse banquete, ele é para todos, está garantido. É uma garantia divina, uma garantia de Deus. Nenhuma ovelha se perderá. Todos os filhos de Deus estão destinados a compartilhar deste banquete quando atingirem, naturalmente, o seu destino, que é a perfeição espiritual, que é a internalização em nós das infinitas leis divinas regidas pela grande lei, que é a lei de amor. Nós estamos vendo aqui que ele está nos ensinando como nós devemos proceder diante desses banquetes que nos são oferecidos no nosso dia a dia, né? Porque Jesus só fala essa parábola que fala o texto. Ele observou como as pessoas iam para os primeiros lugares. Então, ele contou a parábola. Então, ele observa a intenção das pessoas, a busca da autopromoção, da autoafirmação, a busca de sermos aquilo que nós ainda não somos, né? A falta da humildade. E daí veio este ensino. Né? E o olhar arguto do Cristo, né? De perceber nas menores coisas as nossas disposições de alma. Né? Às vezes a gente faz uma coisa que pode até assim, parecer que não tem nada de grave, mas no íntimo nós estamos dando aso ao orgulho, à vaidade, à diferenciação em relação ao outro. Fala no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Delfim de Girardin, que nós ignoramos que são há coisas que passam despercebidas pelos homens, mas são crimes aos olhos de Deus, do Deus de pureza. Né? Então, condutas das mais comezinhas, que pra gente é normal, a gente destratar alguém no trânsito, a gente ser impaciente com alguém que nos atende, para os homens é uma coisa normal, mas para Deus é um crime, porque denota o quê? A falta de virtude. E Deus é o emanador supremo das virtudes, então denota uma distância de Deus. Não é? E é interessante quando Jesus constrói a parábola, né? Porque ele fala que quando chegar o dono da festa e olhar para os convidados,
ele vai saber quem é mais amigo ou não, não pela posição em que a pessoa está ocupando, né? Mas por alguma coisa que aconteceu antes daquele momento ali. Então, aí naquele momento ele vai aferir quem está mais próximo, quem está mais longe, e aí vai fazer a aproximação dos que não naquele momento se posicionaram nos primeiros lugares, mas que em função de outras atitudes se colocaram na posição de ser mais amigos de Deus ou de mais respeitosos em relação de amor, de justiça e caridade. E vamos dizer assim, esse posicionamento das pessoas naquele banquete, ele é muito significativo, porque esse banquete aconteceu, não foi na casa de um fariseu qualquer. Jesus começa dizendo assim, Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus. Pessoa importante, né? De sorte que as pessoas que lá chegavam queriam até demonstrarem que eram íntimos desse fariseu, se colocando em posição de destaque, porque aqueles que se colocavam nos primeiros lugares, próximo onde se encontrava o dono da casa, o fariseu que era importante, isso acabava na cabeça das pessoas destacando elas mesmas, né? De modo que é significativo. Cada palavra da parábola tem um significado profundo próprio, que a gente precisa estar atento para compreender a mensagem que o Cristo quis transmitir. E para compreender a mensagem, temos que entender que a mensagem é de primazia espiritual, que o Cristo pode ser para a terra o filho de Davi, mas ele, no fundo, é o filho de Deus, está acima de tudo isso. Então, os ensinamentos dele vão ser acima de toda posição social, acima de todo ranking social que as pessoas estavam granjeando. A posição social é apenas um paralelo, porque é a que a gente vê, né? Nós vemos aqui a posição social. De modo geral, nós não reconhecemos a posição espiritual das pessoas, até porque o Evangelho diz que, de um modo geral, elas estão invertidas, né? Os pequenos aqui é que são realmente grandes espiritualmente, e os grandes, de um modo geral, é que são pequenos espiritualmente, os grandes do ponto de vista social. Nós estamos aqui, então, estudando a parábola dos primeiros lugares. Vamos fazer um breve intervalo e já retornaremos. Voltamos com o segundo bloco do nosso programa. Hoje estamos tratando da parábola dos primeiros lugares. Vamos dar continuidade aos nossos estudos agora. Como que nós vemos isso no nosso meio, né, no Espiritismo? Como que nós enxergamos essa parábola através dos princípios básicos da doutrina espírita? Interessante que o Julião estava comentando no último bloco, o Cadu também, sobre a perspectiva espiritual da parábola. E a doutrina espírita vem nos mostrar que essa separação entre o que é material e o que é espiritual é uma ilusão. Nós somos espíritos imortais e nós somos, aqui quanto do lado de lá, os mesmos. O que a matéria faz é amortecer, arrefecer alguns dos nossos impulsos com fim educativo. Mas todas as vezes que nós olhamos uma situação no mundo, nós podemos ter por trás disso uma disposição de alma, que é o que Jesus enxerga nessa parábola. Ele não está simplesmente fazendo uma divisão de pessoas que vão sentar, mas ele está indo mais fundo, tratando uma questão do espírito imortal, que é essa busca de se diferenciar do outro, a valorização do orgulho, e como é que as pessoas buscam esses valores em qualquer contexto. A gente pode estar numa festa, podemos estar num local de trabalho, podemos estar na família, e essas disposições do espírito vão aparecer. E é engraçado como aparece mesmo em qualquer contexto. Por quê? Porque os judeus já sabiam disso, já sabiam desse ensinamento. Jesus, quando ele fala para ocupar os últimos lugares, ele está reproduzindo o teor de um provérbio. Provérbios 25, olha o que está escrito no versículos 6 e 7. Não te vanglories na frente do rei, nem ocupes o lugar dos grandes, pois é melhor que te digam sobe aqui, do que seres humilhado na frente de um nobre. Então, o que fala isso? É melhor que você fique no último lugar e subir do que você ser humilhado e ser convidado a voltar. Era exatamente o que Jesus estava ensinando. Então, desde o judaísmo primitivo, desde os primeiros ensinos, desde Moisés, eles já tinham esses ensinos. E hoje nós temos mais ainda, com Cristo e doutrina espírita. Mas as nossas condutas são atemporais. Elas podem aparecer em todos os contextos. Nossa conduta de vaidade, nossa conduta de arrogância, de prepotência,
Pode aparecer em qualquer situação, seja na mesma fariseu, no local de trabalho. Ou seja, a gente vê uma conexão aí muito profunda, né, entre Velho Testamento, quando você pega um texto de Provérbios, que eles já sabiam, né? Jesus narrando essa parábola, quer dizer, mesmo eles tendo essa compreensão, ainda tem uma postura orgulhosa, e nós com a doutrina espírita conseguimos também compreender isso com algo que diz respeito ao espírito, né? O quanto orgulho e humildade podem dificultar a nossa vida espiritual. Mas aí, como a situação mostrou, não basta a gente saber, né? Porque saber a gente até sabe, tem muita informação. O difícil é a gente efetivamente praticar isso, né, no cotidiano. Porque os vícios e as virtudes são inerentes à alma e não ao corpo. Não existe corpo virtuoso e nem corpo vicioso. Na verdade, os vícios são da alma, são do espírito. E nós estamos na Terra exatamente para educar o ser imortal, porque não teria lógica nós estarmos trabalhando para educar o corpo que vai se decompor com a morte física, mas trabalhando o espírito que vai continuar a viver, que vai precisar certamente dessas conquistas inerentes ao próprio espírito. E aí fala sobre a humildade, né? Que é vamos dizer assim, é o princípio maior deste capítulo. E nós, às vezes, não sabemos direito o que é ser humilde. Ser humilde é descobrir que nós não somos nem maior, nem menor que o outro, que somos exatamente iguais, pela origem, pela essência, pela dor, pela alegria e pelo destino. Nós somos exatamente iguais uns aos outros. E o orgulho é uma deformidade, uma visão equivocada nossa em relação ao nosso próximo. Uma das principais causas de problema, né? Ivete, Emmanuel traz alguma mensagem aí no Pão Nosso? Sim, traz. Então, nós sabemos que os ensinamentos de Jesus, né, são atemporais, e nós tivemos essa parábola que foi naquele